A maior prova de que alguém ama a Deus sobre todas as coisas e aceita quem Deus o criou para ser é dada quando esse alguém honra o seu pai e a sua mãe. Não a um ou ao outro, mas aos dois, exatamente como são, exatamente no que doaram de si para que esse alguém existisse. Multimilionárias. Há uma verdade que confronta tanto o orgulho humano quanto a religiosidade disfarçada de fé. Só cresce quem se inclina diante da origem. E inclinar-se exige o reconhecimento da nossa identidade em quem Deus é, em seus princípios imutáveis e em alinhamento ao seu governo soberano. A árvore que ignora a raiz até pode se manter verde por um tempo, mas não suporta as tempestades. Assim também é o homem espiritual que tenta existir fora da própria origem. Pasmem, mas há cristãos que dizem amar a Deus e desprezam pai e mãe. Na maioria das vezes, o pai. Que falam de futuro, mas amaldiçoam o passado. Que querem cumprir o propósito de sua existência, mas rejeitam as experiências vividas no sistema familiar que gerou a capacidade para que cumpram com excelência seus singulares propósitos. Inclinar-se não é concordar com erros, é reconhecer que a vida veio por ali e ponto final. Quando alguém diz, eu não quero nada parecido com a minha família, o sistema escuta, eu rejeito a vida como ela veio até mim. Quem rejeita de onde veio não sabe para onde vai. Quem desonra a origem vive confuso quanto ao destino. E quem tenta pular a própria história espiritualiza a fuga, mas não encontra a liberdade. A fonte nasce conectada à origem e flui no lugar certo, não por acaso. Você não nasceu na família errada. Você não recebeu a história errada. Você não carrega a cultura do país errado. Tudo e todos foram formados para dar certo. O problema não é a história que você recebeu, é a resistência que você mantém contra ela. A verdadeira liberdade espiritual não está em negar o passado, mas em habitar a presença com reconciliação interna. A Bíblia nunca apresentou crescimento sem raiz, chamado sem linhagem, propósito sem história. Abraão começou sua jornada não negando seu pai, mas saindo com a bênção da casa paterna. Jacó só usufruiu da prosperidade quando parou de fugir da própria história, encarou Esaú e reconheceu sua linhagem. José não foi promovido porque esqueceu seus irmãos, mas porque não permitiu que a rejeição rompesse sua identidade. Ele salvou exatamente o sistema que o feriu. Aquele que não honra de onde veio, não sabe para onde vai. E isso não é falta de fé, é desordem espiritual. Moisés tentou libertar o povo antes de estar conciliado com sua própria origem. Cresceu no palácio, mas só se tornou líder quando enfrentou o deserto, o lugar de reconhecimento da identidade, de silenciar os ruídos externos e, no silêncio, ouvir a essência. Deus não envia ninguém ao destino enquanto essa pessoa ainda briga com a própria raiz. Quando os olhos espirituais se abrem, algo poderoso acontece. Cai a ilusão de superioridade e inferioridade. Não somos melhores nem piores. Somos todos da mesma massa informe, moldados pelo mesmo sopro de vida. O que nos diferencia não é valor, é posicionamento. Paulo entendeu isso ao afirmar que o oleiro tem autoridade sobre o barro, não para humilhar, mas para dar forma. Só existimos humanamente quando nos firmamos em nossas raízes ancestrais e servimos a um propósito que honre todo o sistema. Jesus não negou sua genealogia, ele a assumiu, mesmo com nomes controversos, mulheres improváveis e histórias difíceis. O Messias não veio apesar da linhagem, veio através dela. Ruth não tentou apagar Moabe de sua história. Ela disse, o teu povo será o meu povo. E foi exatamente essa inclinação diante da origem que a inseriu na genealogia de Cristo. Quem rejeita a própria história pede a Deus um futuro que não consegue sustentar. Pare de querer outra história. Pare de chamar
Fuga de libertação. Pare de espiritualizar a rejeição. Não há liberdade em fugir da própria essência. Não há margem para erro no plano perfeito e infalível de um Deus sábio e todo-poderoso. Jonas tentou fugir do chamado porque não concordava com o plano de Deus, mas descobriu que não existe direção fora da obediência. O filho não pergunta pelo caminho. Ele sabe que ele é o caminho. Você não foi formado para repetir padrões, mas para redimir a história do seu sistema familiar. Não para negar o passado, mas para colocá-lo a serviço da presença. Cada um de nós carrega uma percepção única e irrepetível de Deus, mas só acessa essa singularidade quando para de lutar contra a raiz. O reino não se estabelece pela negação da origem, mas pela reconciliação com ela. Se você ainda luta contra sua história, ainda não está pronto para sustentar o seu propósito. Incline-se, honre, ocupe seu lugar e o caminho se revelará.